Las Vegas parecia respirar uma calma artificial naquela noite de 29 de agosto de 2020. As luzes do deserto piscavam como sempre, hipnóticas, constantes, indiferentes. Para Leslie Palacio, de apenas 22 anos, era mais uma noite de distração, um sopro breve na rotina de uma jovem que, como tantas outras, equilibrava sonhos, amizades e a delicada transição entre juventude e maturidade. Filha de imigrantes, trabalhadora, conhecida por seu riso aberto e olhar sereno, Leslie representava a promessa silenciosa de quem acredita que o amanhã pode ser melhor. O destino, porém, costuma caminhar pelas sombras quando decide provar o contrário. As câmeras de segurança de uma residência próxima registraram o que seriam as últimas imagens conhecidas de Leslie. Era um pouco depois da meia-noite. Ela estava acompanhada de Eric Rangel Ibarra, um homem de 25 anos, conhecido da família, aparentemente de confiança. Ele a levará para uma noite descontraída, talvez para beber algo, conversar, esquecer por algumas horas o peso dos dias. Não havia brigas, não havia gritos, apenas o registro frio das câmeras e a indiferença da madrugada. Na manhã seguinte, Leslie não voltou para casa. O telefone silenciou, as mensagens não foram respondidas, e o tempo, esse inimigo invisível, começou a dilatar a angústia da família. Quando o relógio ultrapassou as primeiras 24 horas, o desespero começou a se transformar em algo mais denso, mais pesado. A sensação de que algo estava terrivelmente errado. Foi quando a mãe de Leslie, desesperada, recorreu às redes sociais, aos amigos, à polícia, a qualquer um que pudesse ouvir. O nome Leslie Palacio começou a ecoar em postagens, compartilhamentos, transmissões ao vivo. A comunidade hispânica de Las Vegas se mobilizou. Grupos de voluntários vasculhavam estradas, desertos, estacionamentos e hospitais. Em cada rosto, a esperança e o medo caminhavam lado a lado. Se você acredita que cada desaparecimento merece ser lembrado, que cada nome precisa continuar ecoando até que a verdade apareça, apoie este canal e se inscreva. Porque histórias como a de Leslie não podem ser esquecidas, e cada voz ajuda a manter viva a busca pela justiça. Enquanto a cidade seguia seu curso, o relógio da investigação marcava os segundos de uma tragédia prestes a emergir. As autoridades começaram a traçar a linha do tempo. A última vez em que Leslie foi vista, a localização do carro, os lugares visitados. A cada nova informação, o mapa da noite parecia mais confuso, cheio de lacunas e contradições. O carro de Eric Rangel Ibarra também desapareceu. Nenhum contato, nenhuma aparição. Os investigadores perceberam rapidamente que o que parecia um desaparecimento poderia ser, na verdade, o encobrimento de algo muito mais grave. No subúrbio silencioso onde Leslie vivia, as famílias começaram a sussurrar perguntas incômodas. Quem era de fato Eric? Que tipo de relação os unia? Por que, entre tantas pessoas, foi com ele que ela passou suas últimas horas? Os vizinhos contaram que Eric vinha de uma família reservada, de poucas palavras. O pai, um homem de semblante duro e reputação discreta, era visto ocasionalmente cuidando do quintal, evitando olhares longos ou conversas desnecessárias. Ninguém poderia imaginar que, semanas depois, esse mesmo homem seria acusado de ajudar o próprio filho a ocultar um crime. Enquanto isso, a mãe de Leslie dormia pouco e chorava muito. O tempo se partia em dias de busca, madrugadas de esperança e manhãs de desespero. Cada ligação recebida podia ser o fim do tormento, ou o início de um pesadelo ainda maior. A polícia começou a cruzar dados de GPS, câmeras de estabelecimentos, registros telefônicos. O traçado das últimas horas de Leslie levava para uma região distante do centro, uma área semiárida próxima à estrada que corta o deserto rumo ao norte. Ali, o silêncio é quase físico, e o vento parece carregar segredos que ninguém ousa repetir. O caso começava a ganhar corpo, e com ele, o peso do mistério. Nenhum vestígio concreto, apenas ausência, a ausência de Leslie, de respostas, de paz. Em algum ponto entre as luzes artificiais de Las Vegas e a escuridão infinita do deserto de Nevada, algo terrível havia acontecido. No rosto cansado dos investigadores, já se via a dúvida amarga que sempre surge nesses casos. Quanto tempo resta antes que a esperança se transforme em luto? Nos primeiros dias após o desaparecimento de Leslie, a casa da família Palacio se transformou em um centro improvisado de operações, uma trincheira de mães, irmãs, vizinhos e voluntários que recusavam-se a aceitar o silêncio. O relógio já não marcava horas comuns, marcava distâncias. Cada minuto sem notícia era uma ferida nova.
O telefone fixo, antes quase esquecido, tornará-se símbolo de esperança. A cada toque, um sobressalto, um fio de expectativa que se partia em poucos segundos. A cidade, com seu ruído constante de motores e luzes, parecia ignorar o drama que se desenrolava no coração de uma família comum. Mas as redes sociais, esse espelho moderno das tragédias humanas, começaram a amplificar o nome de Leslie Palácio. Es hashtags odiam como pequenas vilas acesas. Raute Justiça for Leslie, Raute Feind Leslie, Raute Leslie Palácio. E cada compartilhamento era uma forma de dizer: nós ainda estamos procurando por você. A Polícia Metropolitana de Las Vegas iniciou a investigação formal. O desaparecimento, a princípio, era tratado como possível caso de pessoa ausente voluntariamente, uma hipótese burocrática e fria, aplicada a muitos jovens adultos que, por conta própria, se afastam por alguns dias. Mas a família insistia. Leslie não fugiria sem avisar, não deixaria a mãe sem notícia, não deixaria o celular desligado. E, aos poucos, o tom dos detetives começou a mudar. O ponto de virada veio com as primeiras imagens recuperadas de câmeras de segurança. Nelas, Leslie aparecia entrando em um veículo branco, o mesmo pertencente a Eric Rangel Ibarra. Os horários batiam com as mensagens trocadas naquela noite. Depois disso, nada, nenhuma nova gravação mostrava o carro retornando, nenhuma pista de movimentação posterior. Era como se tivessem sido engolidos pela madrugada. Enquanto isso, a família de Eric mantinha um silêncio inquietante. Tentativas de contato, ligações, mensagens, tudo ignorado. Um vizinho comentou ter visto movimentação estranha na casa deles nas primeiras horas da manhã seguinte ao desaparecimento. O barulho de algo sendo arrastado, o motor de um carro ligado por tempo incomum, vozes abafadas no quintal. Pequenos indícios, aparentemente banais, mas que mais tarde se encaixariam como peças de um quebra-cabeça macabro. Nos dias seguintes, o LVMPD, Las Vegas Metropolitan Police Department, enviou equipes para buscas terrestres, utilizando drones, cães farejadores e helicópteros. O deserto de Nevada é vasto, impiedoso, e guarda seu segredo sob camadas de poeira e silêncio. Cada nova tentativa de busca parecia uma gota no oceano. As temperaturas beiravam 40 graus, e o cansaço físico começava a rivalizar com o desespero emocional. As amigas de Leslie, incapazes de aceitar a espera, formaram grupos próprios de busca. Imprimiram cartazes, visitaram bares, postos de gasolina, estacionamentos, cassinos, qualquer lugar que pudesse ter registrado uma câmera ativa na noite de 29 de agosto. O nome de Eric começava a aparecer repetidamente nos depoimentos informais. E, conforme as horas avançavam, o que antes era apenas preocupação começou a se transformar em suspeita. A mãe de Leslie, Araceli Palácio, tornou-se o rosto público da busca. Suas aparições em transmissões locais mostravam uma mulher destruída, mas firme. Ela falava com a voz embargada, mas com uma convicção que furava o ruído da cidade. Minha filha confiava nele, ele era como um amigo da família, e agora ela sumiu, eu só quero que ele diga onde ela está. O apelo ecoou. Em poucas horas, grupos de cidadãos se organizaram para ajudar nas buscas, enquanto as autoridades intensificavam o cerco em torno de Rangel Ibarra. Porém, o suspeito já havia desaparecido, nem ele nem o pai atendiam às portas, e a residência estava vazia. O quintal exalava um odor estranho, uma combinação de produtos de limpeza e algo indefinível, metálico, adocicado, que pairava no ar. A perícia encontraria, dias depois, vestígios importantes. Manchas, fragmentos de tecido, sinais de movimentação recente. Nenhum deles conclusivo naquele momento, mas todos convergindo para a mesma direção. Leslie não estava desaparecida. Ela havia sido vítima de algo irreversível. Naquela altura, o desespero se transformou em algo mais organizado. A dor cedeu espaço à determinação. Voluntários percorreram quilômetros de estrada, vasculhando cada beira de rodovia, cada curva de deserto. A família, guiada apenas pela intuição, sentia que ela estava por ali, em algum lugar entre Las Vegas e o Vale do Fogo. O nome de Leslie já não era apenas uma busca. Era um grito coletivo. Jornais locais começaram a noticiar o caso. Rádios comunitárias transmitiam apelos, e a comunidade latina de Nevada transformou a dor em movimento. Cada rosto estampado em cartazes, cada chamada nas ruas, parecia perguntar: como alguém desaparece assim, diante de todos, e ninguém vê? No meio de toda essa mobilização, a polícia divulgou oficialmente que o desaparecimento de Leslie era tratado como investigação criminal.
A palavra homicídio ainda não aparecia nos comunicados, mas pairava no ar, implícita, sombria. A cidade começava a perceber que aquela história não terminaria bem, e que, em algum ponto entre o medo e a justiça, alguém estava prestes a ser exposto. Enquanto a família aguardava por respostas, o deserto aguardava também. Paciente, imóvel, como se soubesse o que estava por vir. O avanço da investigação trouxe consigo uma verdade inescapável. As câmeras não mentem. Elas podem não falar, mas observam, frias, impassíveis, eternas. E nas ruas de Las Vegas, onde cada esquina brilha sob o olhar de uma lente, os movimentos de uma noite comum transformaram-se em um fio de Ariadne para conduzir os investigadores pelo labirinto da tragédia. Os agentes do LVMPD começaram um processo meticuloso de coleta de registros. Cruzaram horas de filmagens, dados de trânsito, movimentações de celulares e registros de pedágios. A tecnologia tornou-se o farol no deserto, e foi em um vídeo aparentemente banal que a primeira grande peça do quebra-cabeça surgiu. O carro branco de Eric Rangel Ibarra, um Nissan Altima, deixando a residência de Leslie, com ela no banco do passageiro, às 23h45 do dia 28 de agosto. Nenhuma câmera, entretanto, registrou o retorno. O carro sumiu do mapa como um fantasma de metal. A equipe de investigação aprofundou o rastreamento dos sinais de celular. Às 0h38, o aparelho de Leslie ainda emitia sinal próximo a uma área residencial no norte da cidade. Depois disso, silêncio. Às 3h12, o celular de Eric também parou de emitir dados. Duas vidas que, por um breve instante, estiveram conectadas, e desapareceram do mesmo modo, abruptamente, no mesmo ponto da madrugada. A partir desse momento, o caso tornou-se oficialmente uma investigação de homicídio. As famílias foram chamadas a prestar novos depoimentos, agora sob a sombra de um crime. As expressões mudaram, o vocabulário também, não se falava mais em esperança, mas em busca de restos mortais. Na residência dos Rangel, a equipe de perícia encontrou indícios perturbadores. O chão da garagem havia sido lavado recentemente, mas o uso de luminol revelou manchas que reagiam à luz ultravioleta. Fragmentos minúsculos de tecido, um brinco de argola, e marcas de arrasto no piso compunham um quadro que falava por si. Mesmo sem o corpo, a casa se transformará em uma cena silenciosa do crime. Os investigadores refizeram o percurso provável do carro. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina, a cerca de 30 minutos da cidade, mostrou o veículo passando por volta das 2h45. O motorista parecia estar sozinho, no banco traseiro, uma silhueta coberta por algo volumoso, talvez um cobertor, talvez uma forma que o cérebro recusa nomear. Esse vídeo se tornaria uma das principais provas do caso. Não apenas por confirmar o trajeto, mas por fixar no tempo o instante em que a noite virou abismo. A cronologia começou a ser reconstituída com precisão cirúrgica. 23h45. Leslie entra no carro de Eric. 0h30. Câmeras de um fast food os registram juntos, conversando calmamente. 1h12. O carro é visto em direção norte, fora do perímetro urbano. 2h45. Imagens do posto de gasolina captam um veículo sozinho. 3h20. Silêncio absoluto, tanto nos registros de Eric quanto no telefone de Leslie. O rastro termina ali, no limite entre o asfalto e o deserto. As buscas subsequentes guiadas por essas coordenadas levaram os investigadores a uma estrada secundária próxima ao Valley of Fire State Park, um lugar de beleza árida e inquietante, onde o solo avermelhado reflete a luz do sol como brasas eternas. Era um cenário de silêncio absoluto, onde o vento sussurra entre as rochas esculpidas pelo tempo. Durante dias, equipes percorreram a área em busca de qualquer vestígio. Até que, em 9 de setembro de 2020, um grupo de investigadores avistou algo parcialmente coberto pela areia e pelas rochas. Um corpo. A confirmação veio poucas horas depois. Era Leslie Palacio. A descoberta congelou a cidade. O rosto que antes estampava cartazes de esperança agora marcava manchetes de luto. E para cada voluntário que havia ajudado nas buscas, o sentimento era ambíguo. O alívio de finalmente encontrá-la e o horror de saber o que isso significava. O corpo foi removido com extremo cuidado. A perícia constatou que o estado de decomposição indicava morte há vários dias. Lesões físicas sugeriam violência, mas a ausência de certos elementos dificultava determinar o método exato. O relatório preliminar falava em homicídio por força física, mas a natureza dos ferimentos exigia exame mais detalhado.
No local, marcas de pneu compatíveis com o Nissan Altima foram registradas. A partir delas, a polícia pôde confirmar que o veículo estivera ali, e que o corpo havia sido deixado de forma deliberada. Ao redor, nada mais, apenas o silêncio de um deserto que se acostumou a guardar segredos humanos. Na delegacia, o tom mudou, o caso deixava de ser mistério e se tornava acusação. As autoridades divulgaram um mandado de prisão contra Eric Rangel Ibarra e Eric Rangel, seu pai, por suspeita de participação no transporte e ocultação do corpo. Mas ambos já haviam fugido. A caçada começava. Enquanto a cidade chorava a perda de Leslie, um novo tipo de silêncio tomava forma. O silêncio das fugas, das omissões, dos que sabiam mais do que diziam. A imagem de um homem e seu pai cruzando fronteiras em fuga tornou-se símbolo de covardia. E a dor de uma mãe se transformava, lentamente, em bandeira. Ele pode correr, dizia Araceli. Mas o tempo não apaga o que fez. E eu nunca vou parar de procurar. Nos bastidores da investigação, agentes já trocavam informações com a Interpol e autoridades mexicanas. O nome de Eric Rangel Ibarra foi inserido em bancos internacionais de procurados. O crime, que começara numa esquina de Las Vegas, agora se espalhava pelas fronteiras. E a verdade, como um animal ferido, continuava escondida, esperando ser alcançada. Quando o corpo de Leslie Palacio foi encontrado, o deserto já havia contado sua parte da história. Faltava agora compreender o que se passava dentro da casa dos Rangel, um lar que, até então, parecia banal, quase invisível entre tantos outros nos subúrbios de Las Vegas. A casa, cercada por muros baixos e arbustos secos, foi tomada por investigadores, peritos e fotógrafos criminais. Cada canto revelava traços de pressa, de fuga e de tentativa de apagamento. Armários vazios, roupas faltando, latas de limpeza industrial empilhadas no chão da garagem. O odor químico era sufocante, uma mistura de amônia e culpa. A perícia encontrou no local um pano com vestígios de sangue compatíveis com o perfil genético de Leslie. Também havia marcas de pneus que correspondiam ao Nissan Altima usado por Eric. Mas o mais perturbador não era o que estava ali, era o que havia desaparecido. Nenhum documento, nenhum celular, nenhum computador, tudo cuidadosamente removido, como se alguém tivesse planejado cada passo da fuga. Foi nesse ponto que o nome do pai, Eric Rangel Sr., entrou definitivamente na investigação. Até então, ele era apenas uma figura periférica, alguém que, segundo vizinhos, vivia de bicos, raramente falava com os outros e parecia carregar um cansaço permanente nos olhos. Mas as câmeras de segurança da vizinhança começaram a contradizer essa imagem silenciosa. Em um dos registros, capturado às 6h47 da manhã seguinte ao desaparecimento, o carro branco é visto entrando na garagem da casa dos Rangel. 30 minutos depois, uma sombra masculina mais velha aparece movendo algo pesado envolto em lençóis até a caçamba de outro veículo, uma caminhonete cinza. A silhueta era inconfundível. O pai. A partir daí, a história deixa de ser apenas o relato de um assassinato. Torna-se o retrato de uma aliança distorcida. A cumplicidade entre sangue e crime. Quando a notícia da fuga conjunta se espalhou, a população reagiu com uma mistura de fúria e incredulidade. Como um pai poderia ajudar o próprio filho a encobrir a morte de uma jovem inocente? Que tipo de lealdade era essa, capaz de sobrepor-se à moral, à justiça, à humanidade? Nos tribunais morais da opinião pública, os Rangel foram condenados muito antes do julgamento. Enquanto isso, as autoridades descobriram o que parecia ser o rastro da fuga. O veículo foi flagrado em uma estrada a caminho do estado de Sonora, no México, cruzando a fronteira sem registro oficial de saída. As evidências indicavam que ambos haviam usado trilhas ilegais e apoio de conhecidos. O FBI e a Interpol entraram no caso. Durante meses, o paradeiro de pai e filho permaneceu um mistério. Relatórios indicavam que poderiam estar escondidos em pequenas cidades mexicanas, ajudados por familiares distantes. Um mandado internacional foi emitido, e posteres de procurado começaram a circular nas delegacias de fronteira. Enquanto isso, em Las Vegas, a mãe de Leslie transformava sua dor em luta. Organizou vigílias, marchas e eventos públicos pedindo justiça. Seu rosto estampava cartazes com a frase: "Justice for Leslie. We won't stop." Cada evento reunia dezenas de pessoas, mães, filhas, irmãos, vizinhos, todos unidos pela indignação. Havia algo de simbólico naquele caso. Uma jovem imigrante, sonhadora, tirada da vida de modo brutal,
enquanto dois homens tentavam apagar as provas como quem tenta esconder o próprio reflexo. Mas a justiça tem paciência, e a paciência, às vezes, é mais letal que a pressa. Em 2021, após um ano de buscas, o pai de Eric foi encontrado em território mexicano. O FBI confirmou sua prisão e posterior extradição para os Estados Unidos, onde enfrentou julgamento por acessória após o fato, uma acusação de auxílio ao encobrimento do crime. Nas audiências, permaneceu calado, cabisbaixo, como se carregasse o peso de duas culpas, a do filho e a própria. Durante o processo, surgiram detalhes que chocaram até os investigadores mais experientes. Em depoimento, o pai admitiu ter ajudado o filho a mover o corpo, acreditando que ela poderia ainda estar viva, uma declaração contraditória e improvável. Disse também ter agido por medo, temendo que o filho se entregasse ou fosse morto pela polícia. A promotoria o descreveu como um homem que confundiu amor com cumplicidade e piedade com covardia. Eric Rangel Ibarra, porém, permaneceu foragido. As pistas indicavam que ele poderia estar escondido no norte do México, trocando frequentemente de cidade, vivendo sob identidades falsas. Relatos não confirmados falavam de aparições em Sonora, Chihuahua e até em Tijuana. Nenhuma delas confirmada. Durante 4 anos, o nome dele foi sinônimo de ausência e espera. Um fantasma com rosto conhecido. O caso de Leslie foi mantido vivo graças à insistência da família, que se recusou a deixá-lo cair no esquecimento. As redes sociais se tornaram a principal arma. Cada novo post, cada lembrança do aniversário de Leslie, cada imagem compartilhada era uma forma de manter a busca acesa. E foi justamente essa persistência que, anos depois, começou a dar frutos. Em 2025, uma operação conjunta entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e autoridades mexicanas resultou na captura de Eric Rangel Ibarra. Ele foi extraditado para Nevada sob forte esquema de segurança, algemado, com o rosto coberto por uma expressão vazia, quase entorpecida. Quando pisou novamente em solo americano, o tempo pareceu parar. O homem que fugira por quase 5 anos agora enfrentaria o que sempre tentou evitar: o peso da verdade. Durante a audiência de extradição, não disse uma palavra. O advogado limitou-se a declarar not guilty, não culpado, enquanto os olhos da mãe de Leslie o atravessavam da plateia como lâminas de silêncio. A sombra do cúmplice, que antes se estendia sobre o deserto e as casas anônimas da cidade, agora se recolhia dentro das paredes frias de um tribunal. Mas ainda restava a pergunta que ninguém havia conseguido responder. Por quê? O Valley of Fire State Park, a cerca de 90 quilômetros de Las Vegas, é um dos lugares mais belos e ao mesmo tempo mais inóspitos de Nevada. As formações de arenito vermelho, esculpidas pelo vento e pelo tempo, parecem arder sob o sol como brasas petrificadas. Lá, o silêncio não é apenas ausência de som, é uma presença densa, quase espiritual, que pesa sobre o ar e sobre as lembranças. Foi ali que o corpo de Leslie Palacio foi encontrado, em 9 de setembro de 2020, encerrando uma busca e abrindo uma ferida que jamais cicatrizaria. A descoberta ocorreu por acaso, quando uma equipe de voluntários, acompanhada por agentes do LVMPD, vasculhava uma trilha pouco usada, a cerca de 50 metros da estrada. O vento havia deslocado parte da areia e revelado fragmentos de tecido. Um dos voluntários se aproximou, acreditando ser lixo deixado por visitantes. Mas, sob a poeira avermelhada, um contorno humano começou a emergir. Os investigadores chegaram minutos depois. O corpo, em avançado estado de decomposição, ainda mantinha vestígios do que fora uma jovem mulher. Próximo dali, pedaços de plástico, um lençol rasgado e marcas circulares no solo indicavam que o local fora escolhido às pressas. Era uma tentativa falha de ocultar, uma tentativa que o próprio deserto rejeitou. O perímetro foi isolado. Técnicos forenses coletaram amostras de solo, fibras, fragmentos de roupa e cabelos. As primeiras análises confirmaram que o corpo havia sido deixado ali há cerca de 10 dias, exatamente o período desde o desaparecimento. O calor extremo do deserto acelerara o processo de decomposição, tornando impossível determinar imediatamente a causa exata da morte. Ainda assim, os peritos identificaram lesões compatíveis com asfixia mecânica e traumas contusos no rosto e pescoço. O impacto da descoberta reverberou como um sismo. As equipes que participavam das buscas voltaram em silêncio. Muitos não conseguiam falar, outros se ajoelharam diante do local, incapazes de conter as lágrimas. Para a mãe de Leslie, a confirmação chegou pela voz fria de um detetive.
Ela desabou, cercada por familiares, e gritou o nome da filha como quem chama de volta algo que o mundo já levou. Ela não merecia isso, ninguém merece. Eles tiraram minha menina e acharam que o deserto esconderia a verdade. A imprensa se reuniu em frente à sede do LVMPD. As imagens aéreas do Vale do Fogo correram o país. As manchetes falavam em tragédia, crime brutal, mistério resolvido. Mas quem conhecia Leslie sabia que nada estava resolvido, que encontrar o corpo era apenas o início de outra busca. A busca por justiça. Os peritos seguiram trabalhando dia e noite. O relatório técnico descreveu detalhes que se tornariam decisivos no processo. Havia vestígios de produtos químicos usados para limpar o corpo, e resíduos compatíveis com detergentes industriais, o mesmo tipo encontrado na garagem dos Rangel. O lençol que envolvia o corpo também correspondia a um conjunto doméstico identificado na casa da família. Cada detalhe amarrava o crime àquela residência, como se o próprio destino insistisse em apontar o dedo. O deserto, indiferente, observava. Durante o dia, as rochas queimavam como ferro em brasa. À noite, o frio era cortante. O lugar parecia projetar o mesmo contraste que a história de Leslie: calor e gelo, luz e escuridão. Havia uma ironia cruel em tudo aquilo. O mesmo solo que durante séculos servirá de cenário para filmes de faroeste e cartões postais agora guardava o testemunho de um crime real, moderno, humano demais. O relatório final do Instituto Médico Legal confirmou: Leslie Palácio foi morta em decorrência de asfixia e força física aplicada ao pescoço, provavelmente em luta corporal. As evidências indicavam que ela resistira, lutara. Mas o agressor era fisicamente superior, e após o ato, tentará apagar as marcas de seu próprio descontrole. A partir desse momento, a acusação contra Eric Rangel Ibarra passou de simples suspeita a homicídio aberto, ou P-Murder, uma categoria que permite ao júri determinar o grau de culpabilidade, podendo variar de homicídio culposo até assassinato em primeiro grau. Já o pai, Eric Rangel Sr., foi formalmente acusado de auxílio ao crime e obstrução de justiça. Enquanto os autos se acumulavam, o local da descoberta se tornou uma espécie de santuário. Visitantes anônimos deixavam flores, bilhetes e velas. Alguns traziam cruzes feitas à mão, outros apenas silêncio. As pessoas paravam diante da areia marcada e, mesmo sem conhecer Leslie, sentiam o peso de algo que ultrapassava o caso individual. Um lembrete de quão vulnerável é a confiança humana. A mãe de Leslie começou a visitar o local regularmente. Sentava-se ali ao pôr do sol, observando a luz alaranjada refletir nas pedras, e dizia que sentia a filha em cada brisa, em cada eco do vento. Ela está aqui, e cada vez que alguém fala o nome dela, ela vive de novo. Foi dessa promessa que nasceu o movimento Justice for Leslie, que rapidamente ganhou repercussão nacional. O caso passou a representar muito mais do que a morte de uma jovem. Tornou-se símbolo da luta das famílias de desaparecidos, da importância de investigações rápidas e do poder da comunidade em pressionar as instituições. O deserto devolveu o corpo de Leslie, mas também revelou o que o ser humano tem de mais terrível: a capacidade de eliminar o outro e ainda tentar esconder a própria sombra. E enquanto as rochas do Vale do Fogo guardavam aquele silêncio antigo, as ruas de Las Vegas começaram a ecoar um novo som: o som da exigência por justiça, repetido como um mantra, noite após noite, em frente às delegacias, tribunais e praças. Quando o corpo de Leslie foi identificado, o nome Eric Rangel Ibarra já era mais do que uma pista. Era uma sombra viva. Sua imagem estava em outdoors, em manchetes, em transmissões televisivas e nos corredores das delegacias. As autoridades o descreveram como armado, perigoso e em fuga, e a cidade de Las Vegas, tão acostumada a ser cenário de histórias de ficção, assistia, agora, à narrativa trágica e real de um homem que havia cruzado o limite entre o erro e o horror. O mandado de prisão foi emitido no mesmo dia da confirmação da morte de Leslie. A polícia local, em cooperação com o .S, Marshal Service e o FBI, iniciou o rastreamento das rotas de fuga. Os agentes descobriram que, poucas horas após o desaparecimento, Eric e o pai haviam retirado dinheiro em espécie de caixas eletrônicos, vendido o veículo de forma informal e se dirigido para o sul. Câmeras de pedágio registraram o carro atravessando a rodovia I-15, em direção à fronteira com o México. Em questão de dias, o caso ultrapassou o território americano. O nome de Eric foi incluído na lista internacional de procurados da Interpol, e sua fotografia circulou por embaixadas, delegacias e jornais de língua espanhola. A caçada começava, e, desta vez, a geografia jogava a favor do silêncio. O México é vasto,
fragmentado em regiões áridas e cidades pequenas onde forasteiros podem desaparecer facilmente. Para um homem jovem, com conexões familiares e fluência no idioma, o esconderijo era possível, e o tempo, generoso. As autoridades acreditavam que Eric havia se instalado em algum ponto de Sonora, vivendo sob identidade falsa e sustentado por uma rede de conhecidos. Durante os meses seguintes, as tentativas de localizá-lo alternavam entre avanços promissores e becos sem saída. Em uma ocasião, investigadores mexicanos chegaram a uma casa na zona rural de Puerto Penasco, onde moradores afirmavam ter visto um americano nervoso, que falava espanhol com sotaque. Quando a equipe chegou, ele já havia partido. Em outra, um hotel em Hermosillo relatou um hóspede que correspondia à sua descrição. A reserva havia sido paga em dinheiro. As buscas se transformaram em rotina. Para cada pista, um novo silêncio. Enquanto isso, em Las Vegas, a mãe de Leslie não se calava. Araceli se tornou presença constante em frente ao tribunal e à sede do LVMPD. Cada entrevista, cada coletiva, cada vigília era uma forma de manter o nome de sua filha vivo e o rosto do assassino estampado na consciência coletiva. Ele pode cruzar fronteiras, dizia ela, mas não pode fugir de Deus. E um dia, ele vai olhar nos olhos da justiça. O tempo passou, o caso foi sendo relembrado em datas simbólicas, nas redes, em podcasts de true crime e programas de televisão. As pessoas continuavam acompanhando, cobrando respostas. A constância da dor se transformou em vigilância pública, e foi essa persistência que, em 2025, trouxe o primeiro sinal concreto. Em junho de 2025, uma operação conjunta entre a Fiscalia General de la República, FGR, e o U.S. Marshals rastreou um suspeito em Guadalajara, Jalisco. Ele usava um nome falso, documentos adulterados e havia trabalhado por alguns meses em um bar local. Um informante reconheceu o rosto e fez a denúncia. A confirmação veio por meio de exames biométricos. Era ele. A prisão foi rápida e silenciosa. Eric Rangel Ibarra foi detido ao sair de um quarto alugado, sem resistência. Ao ser abordado, limitou-se a dizer: "Eu sabia que vocês viriam." A extradição, no entanto, não foi imediata. O processo exigia trâmites diplomáticos, autorização judicial e cooperação entre os dois países. Durante semanas, ele permaneceu sob custódia mexicana, enquanto advogados tentavam atrasar sua transferência. Mas o clamor público era maior que qualquer burocracia. As autoridades americanas pressionaram, e em agosto de 2025, o governo mexicano autorizou oficialmente a entrega. A notícia se espalhou como fogo. Após 5 anos, o nome Leslie Palacio voltava às manchetes, agora acompanhado pela palavra que muitos achavam que jamais viriam: capturado. No dia da transferência, dezenas de câmeras acompanharam o pouso do avião que trouxe Eric de volta a Las Vegas. Algemado, escoltado por 2 agentes federais, o homem parecia menor do que as imagens antigas mostravam. O cabelo mais curto, o rosto abatido, o olhar vazio, como se o tempo houvesse consumido o brilho da fuga. Na chegada ao condado de Clark, ele foi levado diretamente ao centro de detenção. As autoridades o apresentaram à imprensa sob um breve comunicado. O suspeito Eric Rangel Ibarra está de volta aos Estados Unidos e enfrentará julgamento pelo assassinato de Leslie Palacio. Para a mãe de Leslie, aquele foi o primeiro suspiro de justiça, mas também um novo mergulho na dor. Agora ele vai ouvir o que fez, e mesmo que não diga uma palavra, o silêncio dele vai falar por ele. Durante a primeira audiência, realizada em 11 de setembro de 2025, Eric declarou-se não culpado. O juiz marcou a data do julgamento para o ano seguinte. Do lado de fora do tribunal, uma multidão esperava, segurando cartazes com o rosto de Leslie e a frase: "Har voice still speaks." A imagem viralizou. Naquele instante, o caso de Leslie ultrapassava os limites de uma tragédia particular e tornava-se um emblema. Um lembrete cruel de que a justiça pode demorar, mas nunca se cala para sempre. O processo agora seguia para o tribunal, onde cada evidência, cada imagem e cada testemunho seriam expostos sob a luz fria da lei. E enquanto Eric era levado de volta à cela, a mãe de Leslie observava em silêncio, sabendo que a parte mais longa da luta ainda estava por vir. O tribunal do condado de Clark estava lotado. As câmeras do lado de fora captavam cada movimento, cada respiração contida, cada olhar voltado para as portas pesadas que se abririam a qualquer instante. Lá dentro, o ar tinha uma densidade diferente, uma mistura de expectativa e silêncio.
As paredes brancas refletiam o brilho impessoal das lâmpadas, e o eco dos passos soava como o prelúdio de uma verdade que há muito esperava por um palco. Quando Eric Rangel Ibarra entrou, escoltado por 2 oficiais, o murmúrio coletivo cessou. Vestia o uniforme laranja dos detentos, o cabelo mais ralo, o rosto sem expressão. Olhou brevemente para o público, depois para o chão. Do outro lado da sala, a mãe de Leslie, Araceli Palácio, permaneceu firme. Não desviou o olhar por um único segundo. Aquele momento, ela diria depois, não era de ódio, mas de justiça. A diferença entre querer vingança e querer verdade. O promotor iniciou a sessão com voz grave e medida. Senhoras e senhores do júri, o que vocês ouvirão não é apenas a história de um crime. É o retrato de uma confiança traída, de uma jovem que acreditou estar em segurança e encontrou a morte nas mãos de alguém que dizia ser amigo. A acusação apresentou as provas com precisão cirúrgica. As imagens das câmeras de segurança, o carro branco, a garagem, a movimentação na madrugada. Os laudos forenses, manchas compatíveis com o DNA de Leslie, fibras de tecidos, resíduos químicos. O depoimento de vizinhos que ouviram ruídos, o relato dos voluntários que encontraram o corpo, o registro de fronteira mostrando a fuga. Cada elemento construía uma linha reta que partia da casa dos Rangel e terminava no deserto. Quando o promotor exibiu a foto do local onde o corpo foi encontrado, o salão inteiro pareceu respirar junto. O silêncio não era mais simples respeito, era reverência diante da tragédia. Araceli abaixou a cabeça, as mãos trêmulas sobre o colo. Uma lágrima deslizou, mas ela não chorou, era o tipo de dor que já havia aprendido a se conter. A defesa tentou, em vão, questionar a cadeia de custódia das provas, alegar inconsistências temporais e ausência de testemunhas oculares. Sustentava a tese de que a morte fora acidental, um argumento frágil diante da sequência de eventos, da fuga e da limpeza deliberada da cena. Quando o advogado de defesa afirmou que não havia prova direta de intenção homicida, o promotor respondeu: o que é intenção, se não a soma das ações? Quando alguém apaga vestígios, foge do país e silencia diante da verdade, não é descuido. É a escolha. Durante os depoimentos, o júri ouviu os peritos, os investigadores, e, por fim, a mãe de Leslie. Araceli subiu ao púlpito com a serenidade de quem já havia esgotado todas as lágrimas. Falou pausadamente, em espanhol, enquanto um tradutor acompanhava. Eu não quero destruir a vida de ninguém. Eu só quero que ele olhe para mim e diga o que fez. Eu quero que ele diga por quê, eu quero que minha filha descanse. Eric permaneceu imóvel, nenhuma reação, nenhum desvio de olhar. O vazio em seu rosto parecia mais assustador do que qualquer arrependimento. Os especialistas em comportamento criminal que acompanhavam o julgamento disseram depois que aquela expressão era típica de indivíduos com alto grau de negação emocional, uma tentativa inconsciente de apagar a própria humanidade diante da culpa. Mas para Araceli, não importavam os diagnósticos. Ela via apenas o homem que havia tirado sua filha da vida. Os dias de audiência se arrastaram. A cada sessão, novas peças do quebra-cabeça eram encaixadas, e, no fim, a imagem completa era impossível de negar. O promotor encerrou sua argumentação com uma frase simples. Leslie Palácio confiou, Eric Rangel Ibarra traiu, e o deserto testemunhou. Quando o júri se retirou para deliberar, o salão mergulhou em silêncio. Foram 5 horas de espera. Araceli manteve-se sentada, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo na porta. Quando os jurados retornaram, ninguém respirava. A sentença foi lida com voz contida. Culpado por assassinato em 2º grau. A pena: prisão perpétua com possibilidade de condicional apenas após 30 anos. Araceli não aplaudiu. Não sorriu. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Eu não venci, disse à imprensa mais tarde. Mas minha filha pode finalmente descansar. Do lado de fora, a multidão que acompanhava o caso há anos se reuniu com velas e cartazes. Alguns choravam, outros cantavam em espanhol uma música de despedida. O nome de Leslie ecoava pelas ruas de Las Vegas como um sussurro persistente, um lembrete de que a justiça não apaga a dor, mas impede que ela seja esquecida. Dentro da prisão, Eric vive agora entre rotinas mecânicas e o peso de um nome que jamais desaparecerá. A cada 29 de agosto, o Vale do Fogo recebe flores novas. E o vento que percorre aquelas pedras vermelhas parece repetir, em murmúrio distante, o que o tribunal declarou com firmeza.
Ninguém foge da verdade para sempre. Em cada caso de crime real há duas histórias. A que o mundo vê e a que ele prefere não olhar. A de Leslie Palacio pertence a ambas. Vemos a brutalidade, o desaparecimento, a injustiça, mas também existe o que não se vê, o sistema que demora, o medo que paralisa, a confiança que se parte em silêncio. É ali, no intervalo entre o que sabemos e o que fingimos ignorar, que nascem as tragédias que mais nos assombram. Leslie não foi apenas uma vítima. Ela era uma jovem que acreditava na vida, no amor, na gentileza do mundo. E foi justamente essa confiança, o bem mais puro que o ser humano pode ter, que foi traída. Quando um crime como esse acontece, ele não fere apenas uma pessoa, ele rasga o tecido invisível da confiança social, aquele acordo silencioso que todos fazemos de acreditar uns nos outros. O caso de Leslie também revela um espelho incômodo sobre as estruturas que deveriam nos proteger. A lentidão das investigações iniciais, a descrença automática em desaparecimentos, a burocracia que transforma urgência em papelada. Tudo isso forma um cenário onde a dor se prolonga e a impunidade se alimenta. Mas, ao mesmo tempo, mostra a força inversa. A força das mães, das famílias, das vozes comuns que se recusam a aceitar o esquecimento. Foi a persistência de uma mãe que manteve o caso vivo. Foi o poder de uma comunidade que cruzou fronteiras digitais e físicas, que transformou indignação em movimento, que exigiu da justiça o que ela tantas vezes promete e raramente cumpre. Resposta. Essa é uma lição que ultrapassa fronteiras. A verdade pode ser lenta, mas o esquecimento é sempre mais cruel. Há, também, algo profundamente simbólico no cenário onde tudo terminou, o Vale do Fogo. As pedras vermelhas, moldadas pelo tempo, parecem carregar o eco de todas as histórias humanas. Amor, culpa, redenção, morte. Foi ali que o deserto devolveu o corpo de uma jovem, mas também devolveu à sociedade o lembrete de que nenhuma mentira é eterna. O deserto não julga, mas revela, e ao revelar, ensina. O que aprendemos com Leslie é simples, mas essencial. A justiça só existe enquanto houver memória. E a memória só sobrevive enquanto alguém, em algum lugar, continuar pronunciando o nome das vítimas, não como estatísticas, mas como pessoas. Em cada vela acesa, em cada hashtag que ressurge, em cada nova geração que lê sobre o caso, Leslie vive um pouco mais. O tempo pode apagar pegadas, mas não apaga ecos. E o eco do nome Leslie Palacio segue atravessando as fronteiras do esquecimento, lembrando-nos de que a verdade, mesmo quando enterrada, sempre encontra uma maneira de voltar à superfície.